Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre técnicas de organização administrativa. O nosso tema específico é organização de reuniões. Vamos lá? Técnica de organização administrativa, reunião. O que é a organização de reuniões? Em primeiro lugar, eu preciso levar em consideração tudo aquilo que o gestor que está organizando a reunião tiver para me indicar sobre os seus objetivos, sobre a forma com que a reunião será feita, sobre o tema da reunião e sobre a pauta da reunião. Para que a reunião alcance o objetivo proposto para ela, que o gestor propôs para ela, alguns procedimentos devem ser adotados. Vamos a esses procedimentos. Número 1. Defina quais serão as pessoas envolvidas na reunião e convoque-as. Se eu tenho um departamento, mais de um departamento, um setor, eu vou informar cada uma dessas pessoas e pegar com elas a confirmação, com antecedência o suficiente para que eu possa fazer a contagem de lugar após todas as confirmações e que eu saiba todas as pessoas que confirmaram ou não. Então eu tenho que fazer isso de preferência com mais de uma semana de antecedência. Para que eu não atrapalhe o meu próximo tópico, informe aos participantes qual será o assunto. Se eu tenho uma reunião que normalmente os participantes vão querer participar de uma forma ativa, quase todas as reuniões são assim, eu tenho que levar relatórios, eu tenho que levar estatísticas, os participantes levam sugestões, dúvidas. Muitas vezes eles participam da reunião muito mais do que o gestor que promoveu aquela reunião. Não é somente uma palestra, mas é uma reunião interativa. Então, os participantes precisam saber com antecedência o assunto para que eles possam levar o assunto, para que eles possam adaptar, se ajustar e se preparar para aquela reunião. Confirme a necessidade de todos os participantes estarem presentes ou, se será necessário, adiar ou remarcar a reunião. Por isso, eu disse que a reunião precisa ser agendada e convocada com mais de uma semana, porque assim eu tenho a consciência de onde estão e o que estão fazendo cada um dos participantes. Pode ser que algum daqueles participantes não seja necessário para a reunião, seja uma reunião opcional, ou pode ser que ele seja necessário e naquele dia ele esteja em férias, ele esteja em reunião em outro local, que ele esteja viajando a trabalho, ou que por algum motivo ele não possa comparecer à reunião, e assim eu vou informar para o meu gestor quantos participantes não puderam confirmar a presença na reunião, e mediante essa informação eu preciso saber se eu vou ou não reagendar, adiar, ou optar por não ter aquele participante na reunião e passar para ele somente a ata de reunião, que nós veremos nessa aula, ainda como será uma ata de reunião, e eu consigo ajustar a minha reunião, os participantes e informar ao gestor sobre essas necessidades que eu tenho ou não de mudança de dia ou de horário da minha reunião. Próximo tópico, prepare o local com antecedência. Nós vemos aqui que os tópicos estão quase todos interligados de uma forma bem emaranhada, porque se eu tenho a confirmação dos meus participantes, e daí eu consigo confirmar se eles vão ou não na reunião e se eu vou reagendar ou não, eu também tenho a quantidade de participantes na reunião e assim eu consigo preparar o meu local. Se aquela reunião ela tem mais pessoas do que eu tinha expectativa, eu preciso ajustes. Se ela tem menos pessoas, eu preciso de novamente ajustes. Não há nada mais feio em uma reunião, principalmente para reunião se ela é filmada, se ela é gravada, do que uma reunião que tem espaços vazios exagerados. Se eu tenho exageradamente aglomerados de cadeiras, é uma reunião muito feia de se observar e causa uma sensação emocional para os participantes muito ruim, de que a reunião foi muito mal sucedida. Mesmo que ela tenha sido uma boa reunião, se eu olho em volta e eu vejo um local lotado, as pessoas em pé esperando a expectativa, eu tenho aquela sensação psicológica mesmo de que aquela reunião está sendo uma reunião interessante. Agora, se eu olho, o local está vazio, o ser humano ele é um ser muito emocional, muito visual e muito instintivo. Então, quando ele olha, o local está vazio, a primeira impressão, a primeira sensação que se tem é que aquilo é muito desinteressante. Então, se eu tenho pouca confirmação, eu preciso fazer ajustes, retirar cadeiras, afastar os espaços entre as cadeiras, aumentar a quantidade de arranjos, de vasos, de flores,
de mesas com decorações, para que eu preencha aquele local e ele não fique com cadeiras vazias de forma exagerada. Tudo que é demasiado é ruim, demasiadamente cheio e demasiadamente vazio. A gente tem que procurar sempre andar no equilíbrio. Eu tenho que levar em consideração também a posição de mesas e cadeiras, que deve estar de acordo com o objetivo e o assunto da reunião. Vamos pensar em algumas hipóteses? Se eu tenho uma reunião que é de homenagem, por exemplo, e aquele homenageado precisa sentar na frente, eu tenho uma disposição diferente de cadeiras. Se eu tenho uma reunião que é de entrega de premiação, eu preciso de um largo corredor para que as pessoas passem por esse corredor. Se eu tenho uma reunião que tem em algum momento uma dinâmica, onde eu preciso que as pessoas estejam de frente umas para as outras, a posição de cadeiras vai ser diferente. Se eu tenho uma reunião onde será oferecido um lanche, um jantar, eu tenho um coffee break, eu tenho inúmeras formas, inclusive, de fazer essa reunião que será precedida por uma alimentação. Ela vai ser feita já com as pessoas sentadas nas mesas onde elas vão comer? Ou vai ser no estilo americano, onde eu tenho mesas de buffet ao lado? Eu tenho uma mesa de buffet com uma mesa de frios, uma mesa de bebidas? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Pensemos que a disposição de cadeiras e de mesas é quase infinita em suas possibilidades. Cada reunião, cada característica, cada objetivo e cada assunto tratado pode ter uma forma de ajuste mais adequada. Providencie papel e caneta para anotações, água e café ou chá para os participantes. Se já é uma reunião que é propositalmente feita para que os participantes levem as suas observações, os seus relatórios, eles mesmos já levarão seus papéis e suas canetas. Agora, suponhamos que seja uma reunião feita no primeiro dia útil do ano, ou logo após as férias coletivas, ou uma reunião temática com uma data comemorativa, o aniversário da empresa. É uma ótima oportunidade para se providenciar um papel timbrado, bonitinho, uma agenda, um caderno, um bloquinho de anotações personalizado. Se é, por exemplo, o aniversário da empresa, posso dar um bloco de anotações com a capa personalizada, com a data, o nome do funcionário, e eu já providencio, além de papel e caneta para anotações, algo que vai incentivar e vai motivar aquela equipe, pelo menos pelos próximos dias ou meses que sejam seguintes àquela reunião. Então, por consequência, eu tenho também, além de uma reunião empolgante, de um tema interessante, eu posso ter uma consequência a longo prazo daquela reunião. E café ou chá, é bom a gente lembrar que existe essa variação, nem todas as pessoas bebem café, e se eu tiver a possibilidade de ter chá, caso haja a capacidade da empresa de ter 2 variações de sabor de chá e 2 variações de café, café com açúcar e sem açúcar, um chá que seja mais voltado para um público e um chá mais voltado para outro público. Caso não haja essa possibilidade ou a empresa seja muito pequena e já tenha o conhecimento de que todas as pessoas ali bebem determinada bebida, que seja o chá que todo mundo bebe ou o café que todo mundo bebe. Mas aquele ânimozinho que dá quando a pessoa bebe café, quando ela bebe um chazinho durante a reunião, é muito diferente daquela reunião maçante onde todo mundo está parado olhando para frente, e principalmente se é uma reunião expositiva, uma reunião parecida com uma palestra, onde os participantes participam ativamente muito pouco, ou eles são simplesmente participantes passivos, são só ouvintes. Então eles precisam ainda mais de uma água, de um café ou de um chá para que aquela reunião não se torne maçante. Auxilie seu gestor no momento da reunião. Auxiliar como? Muitas vezes ele vai precisar que você leve para ele um documento que ele está expondo, ou se ele está trabalhando com uma projeção de slides, que você fique na projeção, passando os slides em frente, ou levando um vídeo para que as pessoas assistam, auxiliando muitas vezes em equipamento de som, aumentar o volume, baixar o volume, colocar um equipamento para funcionar em determinado momento, que talvez ele não seja utilizado o tempo todo, acender luzes, apagar luzes, vai fazer um show pirotécnico lá, tudo vai depender do seu contexto, da sua reunião. Mas dificilmente aquela pessoa que está organizando a reunião vai fazer a reunião sozinha. Ela sempre vai precisar de um ou mais de um auxiliadores. E se você é a pessoa responsável pela gerência anterior, pela organização daquela reunião anterior, provavelmente você vai ser responsável também pela manutenção da atividade
da reunião enquanto ela está em andamento. Inclusive, fazendo o conforto da sala, aumentar ou diminuir a temperatura de ar-condicionado, esse tipo de coisa. Providencie materiais, documentos que possam ser necessários. Mais uma vez, levamos em consideração a antecedência com que essa reunião deve ser organizada. Uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, e se você precisa de um relatório? Aquele relatório é longo? Ele é complicado? Quem vai fazê-lo? Tudo isso precisa estar pronto no dia anterior à reunião. Pronto, completamente fechado, tudo organizado. Ele vai fazer uma dinâmica. Eu vou precisar de quê? Balões. Normalmente as dinâmicas elas usam materiais mais comuns, mas não aqueles materiais que ficam ali à disposição da empresa. Você precisa comprar alguma coisa? Você precisa de qual quantidade daquele material ou daquele documento? É um documento complexo? É um material mais complexo? Tudo isso tem que ser providenciado com bastante antecedência e colocado à disposição em um local de fácil acesso durante a reunião. Em uma mesa de apoio, uma mesa lateral, em um armário, na própria mesa onde a pessoa talvez esteja utilizando, numa gaveta, numa prateleira, mas em um local de fácil acesso durante a reunião. Se vamos pensar que possa ser um documento, uma dinâmica ou alguma coisa que possa ser feita de maneira de surpresa, para surpreender os participantes. Então, eu não posso colocar expostos, certo? Eu coloco numa gaveta, eu coloco numa prateleira que está de costas para a população. Tudo isso levando em consideração a organização de uma maneira global, de uma maneira geral. Eu preciso sempre pensar, imaginar na minha cabeça como será feita aquela reunião. Cada um dos seus detalhes, cada uma expectativa que aquelas pessoas ou que aquele gestor tem que aconteça naquela reunião. Saiba elaborar uma ata de reuniões. Então, agora nós vamos ver como é uma ata de reunião. Esse é um exemplo explicativo, opcional, e dentre ele nós podemos mudar muitos detalhes, mas simplesmente para a gente ter uma primeira noção. Essa é uma ata de reunião que nós estamos aqui sugerindo para vocês como um bom exemplo de ata de reuniões. Certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho em cima logo, eu tenho o nome da empresa. No nome da empresa eu vou colocar sempre em destaque, de uma forma com que a pessoa que vai olhar aquela ata não tenha dúvidas, porque esse é um documento que tem valor jurídico, que tem valor legal, e eu preciso ter todas as informações necessárias de uma forma adequada, no local adequado. Inclusive, se aquilo tiver que ser judicializado, se eu tiver que levar aquilo adiante, eu preciso ter o nome da empresa, o timbre, feito de forma correta. Logo acima, logo abaixo, aliás, do nome, eu tenho a data. Qual é a data de organização e de efetuação daquela reunião? Ela foi feita 1 dia, 2 dias, por mais de 1 dia, tanto faz por quanto tempo organizou, por quanto tempo aconteceu aquela reunião. Eu preciso ter a data dela na minha ata. Se é mais de uma data, se foi uma reunião que se prolongou por alguns dias, por uma semana, foi uma reunião divertida, num acampamento, numa chácara, no final de ano, durou 3 dias. Os 3 dias vão estar lá. Qual o local? A sede da empresa no endereço assim, assim, assim. Salão de festas do hotel tal, tal, tal. Chácara de eventos assim. Todo o local tem que estar exposto, porque nem sempre ele vai ser feito no mesmo local. E lembremos que esse é um documento com valor jurídico. Qual o horário da reunião? Não somente o horário que ela começou, mas o horário que ela começou, que ela teve intervalos e que ela terminou. Por isso, esse localzinho aqui, esse tópico onde eu tenho o horário, ele é longo, tá vendo? Que ele é um quadradozinho mais alongado. Quadrado não, né? O quadrado alongado não existe geometricamente. Ele é um retângulozinho, como é que é o nome disso? Uma célula. Essa célula da minha tabela, ela é mais alongada. Por quê? Eu preciso colocar todos os detalhes do meu horário. A reunião começou às 8 da manhã, com intervalo, aí você pode colocar lá, das 8h01, porque ele tem que
dizer o horário exato que a reunião começou, coloca um tracinho até 11h51. Aí deu esse intervalo para o almoço. A reunião voltou 1h02. Você coloca lá 13h02. E terminou às 5h52. Aí você vai lá e coloca 5h17h52. O horário tem que ser exato e específico. Qual o objetivo da reunião? O assunto, de uma forma geral. Vamos dizer que nessa hipótese aqui da minha reunião, ela é uma reunião para a pessoa que vai começar o ano está dizendo quais são as diretrizes da empresa para aquele ano, os objetivos. Então eu coloco, o objetivo da reunião é mostrar para os funcionários a missão e os objetivos da empresa naquele ano. E quais são os participantes da reunião? Aí essa outra célula também vai variar de tamanho de acordo com o tamanho da reunião. Quantas pessoas confirmaram lá comigo na data da organização? Eu vou participar 10 pessoas, 200 pessoas, então eu vou ter quantas linhas aqui? Esses nomes dessas pessoas, eles vão ser digitados ou escritos à mão pela pessoa que está organizando, não é pelo participante que está na reunião, tá? E aí eu tenho a pauta. Mesmo que eu tenha um assunto genérico, eu tenho um assunto lá falando sobre os objetivos da empresa para aquele ano, aí eu tenho a pauta. Objetivo financeiro, metas sociais, eu quero fazer o projeto social no dia das mães, no dia dos pais, no dia das crianças, no dia dos avós, eu vou fazer doação de leite, eu vou fazer... Todas essas são pautas separadas. Qual a decisão foi tomada? Na decisão financeira, o objetivo da pauta financeira, o objetivo é alcançar um lucro de tantos mil por ano. Qual a data para que isso aconteça? E qual o departamento responsável por isso? E aí, caso durante aquela reunião não conseguiu chegar a uma decisão sobre um assunto, ou o assunto que estava em pauta não foi discutido, mesmo que superficialmente, ou não discutido de forma nenhuma, ou não foi discutido adequadamente, ele vai entrar em assuntos pendentes, porque ele não teve uma decisão, nenhuma data e nenhum responsável. E dali, no final, eu vou ter a assinatura de todos os presentes naquela minha reunião. Inclusive, se essa reunião for parcelada em dias diferentes ou em horários diferentes, ela teve intervalo para almoço, eu preciso de assinatura para cada uma dessas datas específicas. Participantes do dia 1, participantes do dia 2, participantes do dia 3, participantes do horário das 8 às 11, participantes do horário da 1 às 5. Sempre você precisa, um documento com valor legal, com valor jurídico. Todas essas pessoas que assinam a ata podem ser arroladas judicialmente como testemunhas de cada uma dessas pautas, desses assuntos que foram tratados. Então, é necessário que seja uma informação acurada, uma informação precisa, uma informação exata, que não haja problemas, que não haja defeitos e que não haja vícios. E que tudo que está escrito ali seja a mais pura verdade, sob pena judicial de invalidação daquela reunião, daquele objetivo, daquela decisão. E responsabilização dos administradores da empresa, do gestor daquela reunião. Olha o peso que isso tem, de forma jurídica. É muito grande, não é uma coisinha simples. Tudo isso tem, cada um desses detalhes, cada uma dessas informações é extremamente relevante e tem um peso jurídico muito grande. Não é simplesmente um fato superficial. É uma coisa que no direito nós chamamos de fato jurídico. O que é um fato jurídico? O fato jurídico é tudo aquilo que após acontecer o meu fato, ele tem uma relevância, não somente na vida comum das pessoas, mas ele tem uma relevância legal, uma relevância jurídica. Então, uma ata de reunião, ela é um documento legal e toda reunião é um fato jurídico. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem o assunto. Qualquer dúvida pode deixar aqui pra gente. Os nossos alunos mandam para mim no WhatsApp suas dúvidas e eu tenho um pequeno exercíciozinho para vocês. É simples. Vocês vão voltar na nossa tela anterior, vão preencher essa ata de reunião. Se vocês quiserem aumentar os campos de acordo com a imaginação de vocês, se não quiserem aumentar os campos, quiserem fazer alguma coisa bem sucinta da forma com que está, é o suficiente, mas vocês vão preencher e fazer uma ata de reunião
São 2 exercícios. Vão preencher essa ata de reunião da forma como está e vão enviar para mim a resposta. E o segundo exercício é fazer uma ata de reuniões em um modelo diferente. Põe a sua imaginação para funcionar. A maioria das empresas tradicionais, lá 20 anos, 15 anos atrás, não possuía este formato bonitinho que a gente às vezes monta no Excel ou no Word para poder fazer a ata de reuniões. Era um livrozinho, um caderno, que simplesmente tinham linhas, e a ata de reunião era feita, escrita à mão durante a reunião, quase que palavra por palavra, transcrito de tudo aquilo que era dito. Então, vocês têm essas opções de fazer, vocês vão simular na cabeça de vocês uma reunião e vão passar para mim, vão escrever a ata de reuniões dessa reunião simulada que vocês tiveram. Lembrem-se que todos os dados têm que ser precisos, que é um exercício que nós estamos fazendo de um documento legal, de um documento que tem um valor de lei, certo? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!